ligado que ele está falando assim, estão na cadeira de Moisés, né? Então vai, obedeçam tudo que eles dizem mesmo, vai. Que eles estão na cadeira de Moisés, né? Vai, faça tudo o que eles falam, mas só não fala o que ele diga, tá? Só não faz o que eles fazem, porque essa gente é isso. Perceba que no tom de voz, fica muito claro que quando Jesus diz que eles estão na cadeira de Moisés, Jesus quis dizer o exato contrário, eles não estão na cadeira de Moisés. Quando Jesus nos manda obedecer, é ironia onde Jesus está dizendo, não os obedeçam, porque pelo tom de voz e pelo próprio contexto, por isso que quando Jesus diz obedeçam tudo o que eles falam, e lá embaixo ele diz para não obedecer, porque o ensino está errado, essas duas coisas andam juntas. Por quê? Porque é uma ironia. Qual é a falha nessa explicação? Qual que é a falha nessa explicação? Aí suponhamos que você vai escrever um texto da história da Érica com o Silvanei. Aí a irmã Érica viu seu filho fazendo uma coisa errada. E ela olhou para o seu filho e disse, meu filho, que lindo isso. Aí se você interpretar de forma literal, você vai dizer assim, a irmã Érica é uma mulher errada, porque ela está achando lindo que o filho dele faça o pecado e o errado. Tá certo essa interpretação? Não, porque ela está sendo irônica. Todo mundo usa ironia no dia a dia. Então, essa explicação, qual é o problema dela? Não, eu estou dizendo o seguinte, toda explicação tem alguma pista que ela não consegue interpretar. Não tem harmonia. Qual pista essa interpretação não consegue harmonizar? Qual? Qual a verdade? Que ela está feliz por ele ter roubado. Não, eu estou falando essa interpretação de Mateus 23, que esses três versículos primeiros são ironia, e os depois não são ironia, são verdade. Ou seja, Jesus está falando assim, vai então. Jesus está tão irado e falou assim, vai, obedeça tudo que eles dizem mesmo, porque eles estão na cadeira de Moisés, né? Então vai, faça tudo que eles falam. Vai, faça tudo que eles falam mesmo, né? Só não faça o que eles fazem. Porque essa gente é isso, essa gente é aquilo. É como se estivesse aqui, eu estou ensinando para vocês, lutando para ensinar, lutando para cobrar o melhor valor, para que ninguém consiga justificar que não tem dinheiro, ficando até de madrugada e vindo aqui, viajando. Aí o cara vai e ouve o Edir Macedo. Assim, Luiz, não quero mais sua teologia porque eu quero Edir Macedo. Aí eu chego em você e falo assim, cara, então vai lá, obedeça todo Edir Macedo mesmo. Vai, porque ele é o maior mestre de teologia do Brasil, né? Vai lá, obedeça tudo que ele faz, o que ele diz, obedeça tudo. Só não copia esse cara, né? Porque esse cara faz isso. Nessa minha fala, eu estou dizendo para você obedecer de fato Edir Macedo? Não. Eu estou dizendo para você de fato ir lá? Não, porque eu estou sendo o quê? Irônico. Eu quero que vocês encontrem alguma coisa que essa interpretação fale. Tem alguma falha? Eu achei bem convincente, né? Tem uma. Eu preciso provar que existe ironia na Bíblia. Porque se essa for a única ironia, é como se eu estivesse abrindo a exceção das exceções porque eu quero encaixar disso. Aquela uma que eu falei na aula passada. Qual? Não, mas um tereré, ou irmão? Do Samuel? Não foi ironia. Pode ser uma ironia? Não é, era pra fazer um... Não foi ironia. Tá vendo? Vamos ler ironia de Jesus. Nós vamos provar hoje. E o adolescente, lembra o adolescente que ia ser devorado pelo falso profeta? Não será mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 7. Quem achou, leia bem alto Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí? Problema desse texto. Primeiro, quer dizer então que Jesus não se alegra da gente ser justo? Quer dizer que é melhor a gente pecar para depois se arrepender para ter mais alegria do que manter-se justo? Outro ponto. Em todo o contexto aí, as 99 ovelhas justas representam quem na parábola? Os fariseus. Porque Jesus está sendo acusado pelos fariseus e escribas, você está se assentando com pecadores e publicanos. E aí Jesus conta 3 parábolas da ovelha perdida, dracma perdida e do filho pródigo.
Da ovelha perdida tem 3 personagens, 99 ovelhas justas, que não precisam de arrependimento, a ovelha que se perde e o pastor. Então tem 3 personagens. Na vida real, quem são os 3 personagens? Tem os pecadores que Jesus está se assentando, tem o Jesus e tem os fariseus. Então na parábola das ovelhas aí, da ovelha perdida, quem são os 99 justos que não precisam de arrependimento? Quem são? Os fariseus. Aí eu te pergunto, os fariseus são justos que não precisam de arrependimento? Os fariseus são justos? Não. Eles precisam de arrependimento? Sim. E por que Jesus está falando que eles se alegram mais com os pecadores do que com 99 justos que não precisam de arrependimento? Porque está sendo irônico. Parabéns para a Márcia! Tinha acabado de... Parabéns, palmas! Ironia! É como Jesus diz assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos aí que não precisam de arrependimento. Eles não são justos. Eles se acham justos. Percebeu a ironia? Mudou todo o conceito que a gente criou sobre si. Não, mas é. Ironia. Então, vamos lá. Perceberam que Jesus sim usou ironia? Tem uma outra ironia que o D.A. Carson cita. Sobre luz e trevas, mas eu não vou citar essa aqui porque ela é um pouco mais difícil, mas tem uma outra ironia de Jesus. Então eu mostrei mais uma ironia em Jesus. Então já tem 2. Vamos ver no Antigo Testamento. Abram, irmã Franciele, abrem em Amós 4:4. Luiz, Que? no primeiro milagre dele, não caracteriza uma ironia Qual o primeiro milagre? da transformação da água em vinho? Tá, então você está dizendo o primeiro milagre do Evangelho de João. No Evangelho de João. Foto dele pra mãe dele, né? O que eu tenho, pai? Se aquieta aí, não é chegada a minha hora. E logo depois ele fez o milagre. Então, como que não é chegada a hora? Então, não é o objetivo hoje, mas como tentam harmonizar esse texto? Jesus disse que não é chegada a hora, mas mesmo assim fez o milagre. Como harmonizam? Jesus, não é chegada a hora de Jesus de se mostrar ao mundo. Quando Jesus fez esse milagre, Jesus se mostrou ao mundo? Não, porque ele fez escondido. Entendeu? Então essa é a forma como tentam harmonizar. Mas nesse texto é difícil colocar ironia. Mas vamos lá, tem ironia, abre em Mateus, mas você pode usar, você pode tentar interpretar isso como sendo uma ironia, mas é um pouco mais difícil. Eu estou citando textos que são ironias assim óbvias, entendeu? Bem claras, para que não abra interpretação. Amós 4:4, Pastor Éder, abre em Ezequiel 20:39. Pastora Maria, abra em 1 Reis 18:27. 18:27. E Pedro, abra em Jó 12:2. Tá, vamos lá. Quem abriu em Amós 4:4? Leia. Israel não quer arrepender-se. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem. Deus está mandando eles fazer o quê? Pecar. Está escrito. Amós 4:4. Se vocês querem pecar, então vão lá, meu irmão. Vão lá e pequem. Vão lá e sacrifiquem para os ídolos mesmo. Deus está querendo que eles pequem? Não. Deus está querendo que eles sacrifiquem os ídolos? Qual linguagem é essa? Ironia. E o que é ironia? A ironia é quando se diz algo, mas se quer dizer o contrário. O que a irmã ia falar de Apocalipse? Quando ele vai falar quem tá limpo, limpe-se mais, quem tiver sujo, suje-se mais. Olha, pode ser uma ironia? Pode ser, não sei. Tem que interpretar. Essa eu vou deixar para vocês. Vai que tá lá, você vai se lascar uma vez. Vamos lá. Quem que abriu Ezequiel 20:39? Leia bem alto, pastor Edno. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um os seus ídolos. Eita, olha aí Deus defendendo a idolatria. É isso? Ezequiel está dizendo: ei, povo de Israel, vão e sirvam cada um aos seus ídolos. Deus está mandando ele servir aos ídolos? Qual é a única forma possível de interpretar esse texto? Ironia. Se uma pessoa nega que existe ironia na Bíblia, ela vai ter que afirmar que Deus está mandando o povo servir aos ídolos. Deu para entender? Tem mais, Luiz? Muito pouco. Tem. Quem abriu em 1 Reis?
Pastora Maria, leia bem alto. 1 Reis 18, 27. 18, 27. Ao meio-dia, Elias começou a coçoar dele. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Olha lá. O profeta Elias está mandando o povo está sacrificando a Baal e está pedindo para cair fogo. O Elias disse assim: orem mais alto, porque Baal é Deus. Sabe qual palavra Elias usou aqui? A palavra hebraica aqui para Deus, vocês podem consultar do jeito que eu ensinei vocês. Elohim. Quando você vai lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim. A mesma palavra que é usada a Deus, Elias olhou e disse assim: orem mais alto, porque Baal é Deus. Elias acreditava que Baal era Deus? Elias estava afirmando que Baal era Deus? Vai, porque ele está dormindo. Às vezes está de férias, viajou. Ele estava sendo o quê? Irônico. Tem como interpretar esse texto se não for ironia? Tem como interpretar? Não. Tem mais texto, Luiz? Tem. Quem abriu em Jó? Pedro, leia bem alto Jó 2:2. Ó, pessoal, prestem atenção aqui, ó. Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Olha só, os amigos de Jó chegam na frente de Jó, e você lê Jó capítulo de número 11, tá um amigo de Jó falando palavras extremamente lindas, porque a grandeza do Senhor e a sua sabedoria se revela e se manifesta dessa forma, e você lê o Jó capítulo de número 11, é até difícil de entender as complexidades que o amigo de Jó fala. Aí o Jó olha para o seu amigo e diz assim: nossa, você é a encarnação do próprio povo inteiro, porque toda sabedoria está em... E toda sabedoria está em... Com vocês vai morrer a sabedoria. Mas leia o verso de número 3. Também eu tenho um coração como vós. Ué, mas não falou que com eles está a sabedoria? Por que agora falou que Jó conhece igual eles? Leia. E não sou inferior. Agora leia Jó 13, do 2 ao 5, no próximo capítulo. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não sou inferior. Olha aí, sabe o que Jó está falando? Isso aqui dá uma pregação maravilhosa, hein? O Jó está destruído, o Jó está comendo caco, está cheio de ferida, aí chega o teólogo. Chega o sábio. Aí as pessoas pregam em Gênesis capítulo de número 11 como se aquelas palavras estivessem sendo aprovadas. E não estão. O Jó depois zomba delas. E no Jó capítulo de número 11, o amigo dele está falando porque a grandeza do Senhor e tal, e tal, e tal, e tal. E uma crítica que Jó faz é o que? É o seguinte. Aí Jó olha e fala assim: nossa, como que você é sábio, né? Nossa, que sabedoria. Com você tá sabedoria. É como se fosse assim: cara, para de querer arrotar sabedoria para quem tá na miséria. E o amigo do Jó chegou lá, né? Aí o Jó depois disse assim: rapaz, eu sou a mesma coisa que vocês. O que vocês estão falando aí, todo mundo sabe, cara. Para de querer chegar em quem tá na miséria e querer mostrar que você é o superior, o sábio, e falar o que todo mundo já sabe. É isso que Jó tá dizendo. Ou seja, ele foi... Quando ele disse que essas pessoas tinham a maior sabedoria do mundo, o que ele foi? Irônico. Tem mais? Tem. Mas não vamos ler mais, não. Vamos continuar aqui. Mas vamos ver uma no Novo Testamento. Abram em 1 Coríntios 4, verso de número 8. Silvanei, abre aí e leia bem alto. Primeira Coríntios 4, verso de número 8. Ó, vamos ouvir a leitura do Silvanei. Leia, Silvanei. Já estáis ricos, sem nós reinais. E aprovera Deus que nasce, para que também nós reinemos convosco. Ô Jorge, só um pouquinho. Não, nada não. Vai lá. Eu ia tirar uma... O Fabinho veio hoje? Ele tava aqui, né? Ele e o Luizinho já foram, né? Beleza. Ah, tá. É porque eu coloquei eles na chamada e eu vi, ué, não tá aqui. Então eles já saíram, beleza. Vamos lá. Leia bem alto, Silvanei. Já estáis fartos, já estáis ricos,
sem nós reinais. E provera Deus, renasceis, para que também nós reinemos convosco. Pode ler o 9 agora. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Próximo. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios com Cristo, nós fracos, nós fortes, nós ilustres e nós vis. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Nossa, vocês são sábios. Vocês são super inteligentes. Quem dera que vocês fossem reis, para que a gente reinasse com vocês. Né? Não, vocês são super inteligentes. Agora nós, os apóstolos, não, nós somos os últimos. Nós estamos morrendo aqui é porque Deus quer fazer a gente espetáculo para os anjos assistir e ficar alegre. Mas vocês não. Vocês são super sábios. A gente que é os apóstolos, que a gente que é louco. Não, a gente é louco. Vocês são sábios, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado ao pegar esse texto, porque às vezes a gente defende que Paulo está dizendo isso, e Paulo não está dizendo isso, Paulo está sendo irônico. Como que a gente sabe da ironia de Paulo? Vejamos no capítulo anterior, 1 Coríntios 3, 1 ao 2. O que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 1 ao 2? Leia, Silvanei. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Ou seja, o próprio Paulo está dizendo que está falando deles como crianças na fé, como carnais, como gente que ainda está no leitinho da fé, como que Paulo, no outro versículo, está dizendo que eles são sábios. Não, ele está sendo irônico. E veja no 1 Coríntios 8, no verso de número 1. 1 Coríntios 8, 1. Leia aí, Silvanei. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ou seja, todos temos ciência. Agora leia o verso de número 10. Porque se alguém quer vir a ti, tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência. Ou seja, olha o que o Paulo está dizendo aí. Se você continuar lendo os versículos, ele está dizendo assim, nossa, vocês têm um conhecimento, né? Porque, nossa, nós sabemos, né? Todos vocês têm este conhecimento. Meu Deus, como vocês são teólogos sábios, né? Aí o Paulo disse assim, ué, mas se alguém vê você, né, com todo esse conhecimento que você tem fazendo isso, o seu conhecimento vai matar a fé do outro. Você não tem conhecimento de coisa nenhuma, você é um imaturo. Então Paulo não está dizendo que ele tem conhecimento. Paulo está sendo Paulo está dizendo exatamente o contrário, porque toda a crítica dos irmãos de Corinto é que os irmãos de Coríntios não têm sabedoria, não têm conhecimento, são meninos da fé. Deu para perceber a ironia? Ou seja, aí se alguém dizer o seguinte, não, Luiz, esse negócio de ironia na Bíblia não tem não. Então como é que ele vai interpretar o texto de Elias? De Elias é esclarecedor. Entendeu? Como é que ele vai interpretar o texto de Amós, onde Deus diz assim, vão e pequem? Como é que ele vai interpretar o texto que nós lemos de Ezequiel? Vão e sacrifiquem e sirvam os ídolos. Tem como interpretar? Não. Então, qual é a única forma? Ironia. Então, nós demonstramos que Mateus capítulo de número 23, afirmar que Jesus é irônico é perfeitamente compatível com todo o contexto, direto, indireto, geral, com todo o contexto bíblico como um todo, e com toda a teologia de Jesus, com toda a chave hermenêutica de Jesus, e qual foi a crítica? Não existe ironia na Bíblia. Demonstramos que existem várias e várias ironias na Bíblia, e demonstramos que se a gente tira a ironia da Bíblia, fica impossível interpretar alguns versículos. Ou seja, encontramos a resposta de Mateus 23? Sim. Tem alguma falha? Pra mim tá satisfatório. Harmonizou tudo? Então digam glória a Deus. Pergunta, problema. O adolescente que ia ser dominado pelo lobo devorador, sabe o que você vai falar pra ele agora? Isso aí foi ironia, irmão. Ponto final. Só isso. Só. Meu Deus, 3 horas. Tão simples, né? Ó, o irmão aqui falou que ia falar. Ia falar no começo. Então vamos lá. Quando chegar alguém da Igreja Católica e usar esse texto para dizer que Jesus afirmou, não. Quando chegar o falso profeta, o falso mestre, o falso pastor e utilizar esse texto para dizer
as coisas que já falamos? Não, tá errado, repreende. Porque Jesus está sendo irônico. Porque quem é o único mestre que tem os segredos de Deus e quais nós devemos obedecer com todas as forças? É quem? Jesus Cristo. Perguntas? Que horas são? Vamos ver se dá tempo de ver mais uma pergunta problema. Que horas são? Hã? Fala, Lucas. Tem um texto que dá embasamento para isso também. Quando Deus arquiteta um plano para devolver Israel para a terra prometida. Certo. E aí, numa certa altura do caminho, ele chega para Moisés e fala: rapaz, vamos fazer o seguinte, esse povo é de dura serviço, vou matar todo mundo e começar do zero, da outra turma você conduzir. Devia estar sendo irônico ali, porque... Ou tem alguns autores brasileiros que dizem que Deus estava testando o coração de líder de Moisés. Usou uma ironia para... Entendeu? Testando o coração do líder de Moisés. Só voltando aqui, quem que leu Amós 4:4? Amós 4:4 foi a irmã aqui. Por quê? Bate o texto das Bíblias daqui. É porque a versão dela é da nova linguagem de hoje. Leia o seu aí. Leia Amós 4:4, verso 4 e 5. 4:4, né? Ó, vinde a Betel e transgredi. Pecai. Como que ela leu? Por que ela leu? Ela diz: vão e pequem. Ah, ele tá ao inverso. Isso. Pode continuar a leitura aí. A Gilgal, multiplicai as transgressões. Ou seja, vão e pequem, e vão e multipliquem e pequem mais ainda. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios. E vossos? E de 3 em 3 dias os vossos... Olha só aqui, pessoal. Pessoal, vamos lá. Quem já tinha lido sobre o dízimo de Amós? A gente só sabe do dízimo de Malaquias, né? Quem já leu o dízimo de Amós? Quem já leu o dízimo de Neemias? Então, a irmã aqui já leu. A grande maioria não sabe que Amós, o dízimo de Amós e o dízimo de Neemias. A grande maioria lembra do dízimo de Malaquias, mas se esquece do Neemias e do Amós. Quando aí Amós diz o seguinte: venham e pequem, e transgridam, e vai lá, e ainda dá o seu dízimo de 3 dias. Qual que é a linguagem que ele está dando? Multiplicavam as iniquidades deles, Deus mandou eu pecar, e ainda era para mostrar o seu rigor, dava os dízimos, não era nem lá de toda a colheita, era de 3 em 3 dias. Entendeu, pessoal? Então esse texto difícil, teve gente que pesquisou os meses e meses aí, mandava mensagem para mim, me fala a resposta. Então vocês viram que hoje vocês corrigiram o Hernando Dias Lopes, hein? Vamos bater palma para vocês? Vocês corrigiram o Hernando Dias Lopes, vocês corrigiram o Calvino, bate palma de vocês de novo. Vocês corrigiram o Calvino. Alguma pergunta sobre esse texto? Que horas são? 4h16. Vocês querem acabar a aula mais cedo hoje ou querem outro problema? Acabar mais Oi. Você mandou pesquisar e eu pesquisei sobre as duas situações. Qual? Sobre sermos todos são mesmo filhos da promessa e sobre as mentiras que tem no livro de Reis. Então você me manda lá no WhatsApp, a gente deixa isso aí para outro dia. Da mentira a gente discutiu bastante na aula passada, né? Mas esse dos filhos eu não lembro, não. Não explicou o porquê da mentira. Não, a resposta que a gente tentou encontrar foi o seguinte: Deus, mentira é pecado. Então, em que caso Deus vai aturar a mentira? Qual é o único caso que Deus aturou a mentira? Qual é o único caso que Deus atura a mentira? Quando? Não. Quando ela é a única alternativa possível para um bem. Mas é quando é a única das únicas exceções das exceções. Das parteiras, o exemplo foi das parteiras. O exemplo que a gente deu foi da Selma numa investigação policial. Entendeu? Indicação de livro, caso queiram se aprofundar. O livro Sobre a Mentira, do teólogo Agostinho.
Eu não concordo com tudo que o Agostinho diz, mas é um bom livro, né? Quê? Da prostituta. Exatamente, prostituta Raabe. Tá, e por aí vai. Aí vamos lá. Eu vou dar um texto problema para vocês estudarem na casa de vocês. Beleza? Pesquisem aí no Google assim: eu sou Deus, faço a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Faço a luz e crio as. Faço a paz e crio o mal. Vamos lá. Nós falamos na aula passada que amor, o cumprimento da... Pesquisa no Google aí. Pesquisa no Google. Pode digitar no celular. Faço a luz e crio as trevas. Faço paz e crio o mal. Qual versículo está isso? Isaías 45:7. Pronto, abram aí. Isaías 45:7. 45:7. Eu sou Deus, faço a luz. Está em Isaías 45:7. Pode abrir aí. Isaías 45:7. Vamos lá. Vejam aqui. Eu vou esperar vocês abrirem. Oi. Só essa pergunta que eu quero fazer para o senhor sobre os fariseus. Ó, quantos fariseus estavam em Mateus 22:41? Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi? E aí, mas Salmo vai falar de uma forma diferente. Sim. É que eles... Salmo reconheceu que ele é o Senhor? É que Jesus está dizendo que ele é maior do que Davi. Entendeu? Citando o Salmo aí. Menor que Davi. Maior do que Davi, né? Aí até o próprio Salmo diz que reconheceu que ele é meu Senhor. Exatamente. Ou seja, ele é maior do que Davi, ele é maior do que Moisés. Pessoal, vamos lá. A gente concluiu na aula passada sobre o amor que o cumprimento da lei é o amor. E amor é desejar o bem? Então, como Deus é o puro amor, tudo que Deus faz e deseja é o bem maior. E aí, o bem menor é o mal. Então, como o bem menor é pecado, o bem menor é o mal. Se Deus é perfeitamente amor, é impossível que Deus faça o mal. Pera aí, mas aí Isaías está falando que Deus faz o mal. E fazer o mal é fazer o bem menor. Mas quem faz o bem menor, ele... Nós aprendemos na aula passada. Quem faz o bem menor... O que quer fazer o bem menor é Então quem faz o bem menor... Peca, correto? Ou seja, quem faz o bem menor... Peca. Porque o bem menor é o mal. Então está dizendo aí que Deus faz o bem menor, logo ele peca? Então como é que explica esse texto? Porque se Deus é perfeitamente amor e puro amor, Deus só pode fazer o... Mas esse mal aí não é o mal no sentido de ser ruim. Então é o mal ou não o mal? No sentido da calamidade. Calamidade? Mas a calamidade é mal? Sim. Ele faz o mal, não, na verdade, ele cria o mal, ele não faz o mal. Eu faço a paz é crio o mal. Sabe o que é criar o mal? Criar é fazer algo a partir do nada. Deus faz aparecer o mal. E esse texto não é ironia, para quem quer usar. É. Eu acho que não tem a ver com ironia, mas eu acho que tem a ver com o sentido, vamos dizer assim, semântico da palavra. Por quê? Na criação de luz, onde há luz, você só consegue distinguir luz porque existem as trevas. Você só consegue distinguir paz e guerra porque existem os dois. O que é paz se não houvesse guerra? Aí eu acho que tem uma questão aí na palavra... Então Deus quis o mal? Não é que... Ué, mas ele fez o mal. Não, criou uma coisa que na verdade o homem Como é que Deus cria o mal? Então, beleza. Aí tem um monte de respostas possíveis, igual Mateus 23. Qual é a pergunta problema? A pergunta problema é: se Deus é perfeitamente amor, ele não pode fazer o mal. Então, por que Isaías 45 está dizendo que eu faço a luz e crio as trevas, ou seja, eu faço os contrários. Eu faço a paz, que é o bem, e crio o mal, os opostos. Isso faz com que a gente refute a essência do amor divino e tudo. Então, como é que faz isso aí? Aí os calvinistas pegam isso e testam.
Então, não é um texto problema, não é? E tem texto mais difícil que esse. Esse é um texto até fácil. É o mal com o ou o mal com L? Tá como aí? Tá como aí? Tá com L, né? É o mal de Porque fazer o mal com U, seria fazer o indivíduo mal. Aí não tá falando que Deus faz o indivíduo mal. Aí vamos pro texto do povo do Egito, porque eles fecharam o coração. Olha a outra aí, ó. Deus fechou o coração do faraó. Ou seja, se Deus fechou o coração do faraó, Deus fez com que o faraó fizesse o mal. E aí, que Deus é esse? Como é que esse Deus pode ter esse problema, não é? Tem resposta? Tem. Encontrem pra mim. Pegou e pediu pra sortear. Talvez seja semelhante com aquela história lá do Paralítico, assim, não era que falava assim, essas coisas aconteceram para que revele a glória de Deus. Então Deus pode fazer o mal em nome do bem, mas Paulo diz em Romanos, ai daqueles que dizem, façamos o mal para que o bem apareça, seja um anátema. Aí Paulo diz que Deus é anátema. Meu Deus. Eita, mas a Bíblia também fala que todas as coisas cooperam para o bem. Exato. Pessoal, então vamos lá. Vamos orar, mas vamos lá. Então Deus só falaria sim para nós em tudo e Ele nos fala não para nos livrar de coisas piores lá na frente. Mateus capítulo de número 23 está respondido? Não vai ter mais dúvida disso? Conseguimos aprender bastante fariseu e escriba, correto? Isso aí. Fiquem de pé. Irmã Dani, pera aí. Nessa versão aqui, É qual problema? Não, então guarda a resposta, senão você vai falar pros outros. Ah, tá. versões. Tá. Eu sou o criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. E aí, será? Mas Deus é amor. Deus é amor. Manda, né?